Olá, amantes do lettering. Estamos aqui em Buenos Aires, num misto de passeio, recesso e trabalho. E estamos muito felizes, pois esse é o nosso primeiro episódio do nosso mais novo conteúdo, o Lettering Podcast. No nosso podcast iremos trazer profissionais preferencialmente ligados às letras, à arte, para conhecermos suas trajetórias, atuações e contribuições para esse mercado. Hoje a gente está aqui com uma artista de lettering, aqui da Argentina, que sempre admiramos à distância e a gente já suspeitava da ligação dela com o Brasil. Mas quando fomos convidá-la, tivemos uma grande surpresa de saber que ela fala português perfeitamente. A gente está com a Paula, do Todo Contiza. Então, Paula, muito obrigado por ter se deslocado até Buenos Aires para bater esse papo com a gente. Um prazer enorme conhecer vocês pessoalmente. Eu já conhecia pela tela do meu celular e agora ter vocês assim ao vivo é um prazer enorme. Um prazer Obrigada. enorme. E a gente a mesma coisa. Bom, nesse bate-papo a gente queria saber um pouco de você sobre a sua ligação com o Brasil, porque quando eu te mandei um WhatsApp o português veio fluente. Eu tentei fazer um portunhol. Eu lembro do WhatsApp. E aí veio uma resposta em português fluente. Como é que é? Você nasceu lá? Não, eu nasci em Buenos Aires e eu fui morar no Brasil com 3 anos. Então eu me alfabetizei em português. E aí eu morei no Brasil durante 14 anos, morando no interior de São Paulo. Depois eu fui morar na Bahia, que eu adoro a Bahia, em Salvador. Depois eu voltei para São Paulo. E então eu morei dos 3 até os 17 anos. Eu voltei para Buenos Aires para fazer faculdade só. Mas então foram muitos anos e anos muito importantes da minha vida, né? Infância, adolescência, foi tudo lá. Você se alfabetizou? Em português, exato. De fato, quando eu voltei para a Argentina fazer faculdade, eu tinha uma dificuldade enorme em escrever em espanhol. São línguas muito parecidas, mas também tem muitas palavras que têm sentidos diferentes em uma e outra. Você fala do mesmo jeito, mas tem significados diferentes. Sim. Mas depois tudo começou a fluir e tal, mas no começo pra mim era difícil falar espanhol. E depois eu voltei pra Argentina, fiz faculdade aqui e tal, comecei a trabalhar, eu estudei economia, trabalhei na parte financeira, muitos anos no setor financeiro, casei e meu marido foi transferido para o Brasil. Então a gente voltou a morar no Brasil, por uma alegria enorme para mim. Nossa, que foi muito bom, porque eu levei os meus filhos, né, para conhecer o país que eu amo. Que eles sempre falavam que eles já amavam o Brasil antes de ir, porque eu contava para eles do Brasil e tal. Aí eu morei mais 4 anos e agora faz 4 anos que eu voltei para cá. Então são 17 anos no total, minha relação assim, de morar no Brasil. Pois é, então você falou que você se formou em economia. Estava no mercado financeiro? Mercado financeiro. Daqui de Buenos Aires? Daqui de Buenos Aires. Eu fiz faculdade de economia, depois fiz um MBA e eu trabalhei muito tempo na parte financeira, toda a parte de emissão de títulos públicos, bem numérico, bem intenso mesmo. Sim. E você é nova, né? Como é que foi essa sua mudança? Não sou tão nova, não. Eu tenho 46. E como é que foi pra você mudar, assim? E como é que foi seu início no universo, assim, das letras, do lettering? Eu sempre gostei muito, desde que eu trabalhava com a parte de economia que não tem nada a ver, eu sempre gostei muito da parte estética e gostei muito de desenho gráfico. Eu não sei a carreira no Brasil como chama. Aqui chama desenho gráfico. Design gráfico. Sim. Eu sempre gostei muito, mas nunca tinha nenhuma experiência, nunca tinha estudado, nunca tinha feito nada. E quando a gente foi morar no Brasil, apareceu essa oportunidade, porque eu deixei meu trabalho aqui. Aí eu falei, bom, até a família se organizar e tal e funcionar, eu estava ocupada com aquilo, mas depois eu falei, bom, uma oportunidade para fazer aquilo que eu sempre quis e que eu nunca tive tempo. Aí eu comecei a ver de estudar uma faculdade e tal, mas não dava tempo de concluir a carreira no período que a gente ia morar lá. E eu sempre fui muito autodidata, sempre fui de procurar muito, e na época que a gente vive, que se encontra tudo na internet, eu fui montando um pouquinho, eu acho que a minha grade de aulas, eu fui montando ela em forma autodidata. Bom, o que eu quero aprender? Eu quero aprender isso. Não, onde que tem uma aula disso? Tem em tal lugar. Aí eu fui aprendendo as coisas que eu queria para o trabalho que eu fazia lá. E no Brasil eu montei uma loja de download de produtos digitais. Então eu trabalhava desenhando a pedido e as pessoas, elas me encomendavam, tinha muito para evento. Também tinha algumas coisas para algumas marcas pequenas, eu comecei a desenvolver logotipos e tal. Aí eu montava isso e as pessoas compravam de qualquer lugar do Brasil e imprimiam
na gráfica que tinham perto. Isso tudo no computador? Você fazia Tudo no toda a arte computador. no computador? Tudo no computador. O que você usava? Eu usava Illustrator, né? Sim. E é um trabalho super solitário, né? É muito bom, porque você tem disponibilidade de tempo 100%, você se organiza, mas é você e o computador e o e-mail. Então a parte social também era uma questão, né? Sim. Aí a gente voltou para a Argentina, que já estava programado, e eu pensei no começo continuar fazendo esse trabalho, eu gostava muito. Mas aí eu percebi que o mercado de eventos, que era onde eu mais atuava, é muito diferente na Argentina. As pessoas não são de celebrar do mesmo jeito que no Brasil. No Brasil tem muita produção para aniversários e tal. Aqui não, o pessoal faz ambientações mais caseiras e tal. Aí quando eu cheguei eu falei, pronto, o negócio faliu antes de começar, né? Criado lá em São Paulo. Aqui não ia funcionar. Aqui não tinha muito... Eu até eu continuei trabalhando à distância há bastante tempo, mas chega uma hora também que você precisa se conectar mais com o que você tem ao seu redor, né? Aí, bom, não deu certo, eu comecei a pensar um pouco o que fazer, e aí me veio à mente, como eu trabalhava muito com eventos e as lousas estavam aparecendo muito na parte de eventos, casamentos e tal, eu falei, nossa, mas esse é um nicho legal. Eu comecei a aprender, estudar um pouco e tal. E eu conhecia a Ju, da Fiz com Giz, que elas são sócias, são duas sócias, e a Ju eu conhecia ela por causa da irmã dela. E aí eu comecei também a reparar muito no trabalho deles, que eu gostava e tal. E aí eu falei, bom, aqui comecei a olhar um pouquinho você, sempre quando você identifica, né, algum trabalho especial ou algum nicho de mercado, você começa a reparar quão desenvolvido está ao seu redor, né? Eu comecei a ver, nossa, mas tá faltando muito desenvolver isso na Argentina. Nossa. E a lousa tem uma coisa muito especial, que é que as lousas já estão. Sim. Você vai em qualquer bar, em qualquer restaurante, em qualquer comércio, Tem lousa. a lousa está. E faz muito tempo que ela está. Então o que faltava era você melhorar a estética dessa lousa. Perfeito. Então não precisava você incorporar no mercado uma coisa totalmente nova. Era dizer, olha, você quer melhorar isso que você já tem? Dá para melhorar muito. E aí foi que eu comecei, foi assim, eu sou bastante assim a criatividade às vezes baixa, pensei o nome, fui, registrei a marca, tudo eu acho que em 2 dias. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais, a fazer bastante cursos online com o pessoal de fora e tal, a experimentar, fazer o que eu falo sempre nos meus cursos, né? Você aprende mais dos erros do que dos acertos, o que não funcionava e o que funcionava. E aí eu comecei a oferecer meu trabalho assim muito porta a porta. O começo foi bem difícil e foi bem mais difícil do que eu pensava, porque não existia uma noção do que era o lettering. Então quando eu ia oferecer o meu trabalho, no começo eu fiz uns cartões com meu nome e tal, a página web e tal. E eu falava, olha, eu faço lettering, o que você faz? Aí eu percebi que eu não tinha que levar o cartão, eu tinha que levar uma lousa. Então eu levava uma lousa pequenininha no carro. E quando eu vi um restaurante perto de onde eu moro, que eu moro a uns 50 quilômetros de Buenos Aires, eu descia com o cartão e a lousa. Falava, olha, eu faço isso aqui. Que legal. Aí o pessoal falava, é isso, então tá bom. Sim, as pessoas precisam, né? A visual. Nosso trabalho é a visual. É Exato. difícil você não vender o seu trabalho sem mostrar o que é. Você explicando não é o suficiente. Então, aí começou um boca a boca legal. Que ano que foi isso? Isso foi 2015. E depois teve uma virada super importante, que foi que me convidaram para fazer uma exposição de decoração. Na realidade, uma decoradora, é uma espécie de um casa-cor que tem aqui na Argentina. E ela tinha que decorar, ambientar um apartamento pequenininho. E ela tinha pintado todas as paredes de preto. Então ela falou, ela já me conhecia de outros trabalhos com eventos e tal. E ela falou, Paulo, eu quero que você desenhe todas as paredes. Eram 7 paredes. Ia ser 1 mês de exposição. Ela falou, eu quero que seja com giz. Eu falei, mas com giz vai borrar, o pessoal vai vir, porque o pessoal vem, mexe e tal. Ela falou, não, mas eu quero que seja com giz. Aí a gente fez o apartamento e foi uma experiência assim, que foi um antes e um depois. Primeiro porque as pessoas começaram a ver que o giz, ou que o lettering em lousa, não era só uma ferramenta de comunicação de um restaurante ou de uma carta, um menu, que seja, senão que era um elemento de decoração. E aí começaram a me chamar muito para fazer casas. Hoje, de fato, eu trabalho 50-50, casas e restaurantes, é a mesma proporção. E foi muito legal essa experiência, porque as pessoas chegavam nesse apartamento que estava exposto e elas falavam, nossa, isso aqui é giz, desculpa, eu borrei. Mas era tão interessante ver essa interação das pessoas, e eu acho que mudou muito a minha mentalidade e das pessoas que começaram a ver isso como um produto diferente. Como um produto, como um trabalho. Como mesmo. um trabalho. Eu queria só ressaltar 2 coisas que eu achei importantíssimas. Primeiro é essa, né, a sua virada, que você colocou como uma virada, né? E antes você falou que você identificou que era um produto, né, as lousas já estavam aí,
só faltava estética, né? Mais sobre isso, as pessoas questionam muito a gente sobre quão as lousas, os letterings, são moda, né? Se isso é moda, se vai passar, se vai acabar, eu vou ficar para trás, eu vou aprender um negócio que já está fadado a diminuir. Como é que é? E a gente fala sempre isso, não, elas já estavam aí desde que o mundo é mundo. Exato. Que... E eu acho que hoje você chegou num ponto, eu sempre falo, né, porque eu gosto muito que esse mercado vá se amplificando, porque sempre que eu dou aula eu falo pro pessoal, porque tem muita gente que vem porque é um hobby, porque quer aprender por uma questão assim de prazer, e tem muita gente que vem para começar no mercado. Sim. Eu sempre falo que o mercado, quanto mais for se ampliando, melhor para todos, porque a necessidade de você ter uma lousa bonita acaba se impondo, porque o do lado tem uma lousa legal. Perfeito. Então, quando você entra e você vê uma lousa feia, você tá por baixo. Você já tá por baixo. Você já tem que partir de a sua lousa tem que estar bonita, né? Depois você vai ter um estilo, outro pode melhorar ainda mais, tudo que for, mas você começa a criar uma necessidade que antes não existia. Sim. Muito legal. Né? Então isso eu acho que é um mercado muito interessante, é um mercado que tem um potencial ainda muito grande. Ai não, mas já tem muita gente no mercado. Não, quantas lousas tem? Quando você passa numa rua, quantas lousas você conta numa rua? Isso é tudo mercado pra você. Sim. E depois esse lance, né, da virada, né? A gente também identifica muito bem. É isso, às vezes as pessoas também ficam receosas, eu vou entrar no mercado, mas como é que eu consigo trabalho? Vai acontecer, né? É como se fosse mágico, assim, como se fosse destino. Por algum motivo a decoradora te encontrou, ela viu o seu trabalho, gostou, decidiu colocar naquele trabalho que, né, às vezes a gente nem esperava, a gente colocava como mais um trabalho. Mas só encontrou porque ela trabalhou. Exato. Eu a vejo porque muito. Ela praticou. Exato. É verdade. Eu vejo muito também as pessoas com muita vontade de fazer o projeto, mas falam, eu não sei por onde começar. Começa. Eu sou muito tímida. Tem que vencer a timidez. Já tem coisas que o resto não vai resolver por você. Sim. Então eu também sou tímida, mas pegar o cartão e tocar a porta do restaurante e falar, olha, é isso que eu faço? Foi difícil pra mim? Foi. Mas é fundamental. Você saiu da sua zona de conforto. Tem você partes. teve que sair. Exato. E por falar assim, dificuldade, que isso foi difícil pra você e tal, o que mais foi difícil assim quando você começou? Você lembra de alguma dificuldade assim de desenhar letras, de construir letras? Quais foram as suas maiores dificuldades? E o que você fez pra saná-las? Assim? Olha, no começo o que me dava muito medo eram as paredes grandes. Porque uma coisa é quando você tem assim a sua lousa baixo controle numa mesa, mas aí quando você começa em espaços maiores e a dificuldade o seu conforto na hora de desenhar, quão confortável você vai estar subindo numa escada, você vai estar desconfortável, meio com a munheca, meio tudo que for desenho muito perto do chão é muito desconfortável porque você não tem ângulo para mexer. Tem gente olhando às vezes. Tem gente olhando, mas eu acho assim que a parte criativa em si, ela saiu bastante até que naturalmente, foi modificando-se muito com o tempo. Quando eu vejo os meus trabalhos anteriores, logicamente tem uma mudança enorme, um progresso, eu considero um progresso enorme, mas também eu acho que eu fui encontrando um estilo. E eu acho isso muito legal também, porque o lettering, podemos ser muitos os que fazemos, mas todos temos o nosso estilo. Então, quando eu falo sempre, quando um cliente me procura, eu coloco sempre naquela folha do orçamento, né? Que é uma coisa que você vai aprendendo e vai melhorando com o tempo, né? Olha, veja bem se o meu estilo enquadra com o que você está procurando. Porque logicamente, a gente trabalha de fazer trabalhos para outros e o cliente, ele sabe o que ele precisa mais do que você até, mas sempre a gente trabalha com um estilo que tem que ser, tem que ter uma afinidade, senão não flui. Não flui, você até pode tentar no começo se adaptar ao estilo que a pessoa quer, mas você percebe que não vai ser a mesma coisa. Então eu sempre falo isso, olha bem assim no meu portfólio, realmente é esse estilo que você gosta, porque logicamente você faz as adaptações, as mudanças que você precisar, mas se a gente for assim nessa linha, vai funcionar. Se não, às vezes é melhor você procurar uma pessoa que tem um estilo mais parecido ao seu. Que legal isso, porque, né, às vezes a gente fica, tipo, chateado, fica tipo, mas nossa, vou ter que fazer isso é completamente fora do que eu gosto de fazer e tal, não sei o quê. Então, muito legal isso de, né, você meio que impor, né? Às vezes o cliente ele não sabe, ele precisa ser, nosso papel também é um pouco informar o cliente,
educar, entre aspas. Com olha, certeza. Isso aqui pode ser feito assim, é isso mesmo que você quer. Absolutamente. Tem muitas vezes que isso acontece muito quando eu faço menus, né? Ou faço assim, carta de produtos, que as pessoas falam, nossa, olha aqui, tem que colocar tudo isso numa lousa. Não vai dar pra ler, vai ser desconfortável. Você tem um público que é talvez de gente mais velha, esse tipo de letra não funciona. Então, tem coisas assim que a experiência de trabalhar, você tem que ter que encontrar uma pessoa. Eu sempre falo, ninguém conhece melhor o seu produto que o dono do restaurante, ele sabe o que ele precisa, então nesse sentido eu sou super aberta, porque é ele que vai dizer, olha, eu preciso disso. Mas dentro disso, eu posso te dizer, olha, isso aqui é trabalho que fica legal numa gráfica, numa lousa, não fica legal isso aqui. Então são essas coisas, e também explica muito o por trás, né? Porque como a gente sabe, quando você vai e faz a lousa, você está culminando um processo de muito tempo. Então, assim, você tem que ir com o projeto fechadinho, com a lousa, sabendo onde tem uma tomada de luz, onde vai ter uma janela. Porque você chega lá e eles falam, ai não, esqueci, olha, justo tem uma TV no meio. Nossa. Mas e agora, entendeu? Então, já aconteceu isso com a gente. Não acontece. Então eu aprendi muito a pedir foto. Se eu não consigo ir antes, tem que me mandar uma foto sim ou sim. Porque o que para a pessoa não é importante, para você mudou o layout inteiro. Exato. Às vezes eles não entendem nem que existe o processo por trás, que é só chegar lá e fazer, né? Bom, tem muita demanda de trabalho para amanhã, né? Eu preciso de uma lousa para amanhã. Será que você consegue? Não. No começo, a gente faz um esforço enorme para pegar todos os trabalhos. Então, você acaba depois percebendo o quão contraproducente é. Porque você percebe que você faz um trabalho rápido, que não ficou na qualidade que você gostava. O cliente acaba não gostando também. Então, também, aprender a dizer que não é difícil. É muito difícil. Porque você tem medo de perder o trabalho. Mas, por outro lado, você fala... não vai acabar sendo negativo. Às vezes aquele dinheiro que não vai entrar é até melhor, né? Com certeza. E o estresse também, né? De você ir fazer uma coisa e você, até o último momento, você não tem... Eu sempre falo, né, que às vezes parece uma coisa super óbvia, mas o lettering começa com o texto. Se você não tem o texto, eu não posso desenhar um texto que você não sabe qual é, né? Então, às vezes, quando as pessoas vão fazer aula, elas falam, olha... elas ficam muito ansiosas, mas se você não tiver a frase, você não vai conseguir entender que ilustração vai acompanhar, como é que você vai diagramar. Então tem todo um trabalho prévio que é muito trabalho, e as pessoas às vezes não reconhecem porque não sabem, e não tem por que também saber o que tem por trás, né? Eu tenho uma guia de profissionalizar e eu coloco lá os que são os clientes bandeira vermelha. Mas é assim, e você aprende com o tempo que esses clientes bandeira vermelha não vão servir para você. Então, por exemplo, é aquele cliente que vem e diz, você pode fazer isso para mim? Não posso copiar. Sim. Se você quer o desenho de outra pessoa, você pode pedir para essa outra pessoa fazer. Mas a gente vai chegar aí nessa parte. Tá bom. Pra saber mais disso. Então vai ser muito legal para vocês que estão ouvindo, porque se você ainda não se deparou com esse problema, você vai se deparar. Vai se deparar. Então você já vai estar sabendo aqui no nosso podcast. Então assim, você falou que começou a trabalhar com lettering literalmente oferecendo o seu trabalho de porta em porta, né? Levando a lousa, a foto, explicando e oferecendo. Mas teve outra maneira também que você pode dizer que foi como você viu que aquilo seria um trabalho? Vieram os amigos, a família primeiro, pedir as coisas? Eu comecei a fazer lousas pra mim, né? Aquelas lousas pequenininhas assim em casa e tal. E aí os amigos vinham bem assim, olha, eu fiz essa lousa, um pouco pra ver qual era o feedback, né? Era bom, mas não era nada do outro mundo, né? Ai, que maravilha! Mas aí eu confiei muito, no começo como eu olhava muito o mercado de restaurantes e tal, que o valor agregado nesse tipo de nicho era muito grande. E eu confiei mesmo de que era uma necessidade, que eu achava que era uma coisa que ia chegar com o tempo na Argentina, e se eu pudesse ser das primeiras, um referente nisso, isso ia ser muito bom. Então foi mais por esse lado de restaurantes e tal, mas no começo eu fazia lousas pequenas, um pouco até para eu me sentir segura na técnica, né? Eu sempre falo a importância de você saber, acho que o mais importante no lettering é você saber como misturar os tipos de letras, né? Que quando você sabe que menos realmente é mais, não mistura demais, porque acaba ficando aquela coisa. Tem trabalhos onde você vê uma variedade enorme dos 3 tipos de letras básicas, né? Porque a pessoa tem uma experiência enorme, ela já sabe, então sempre devagar, mistura menos tipos de letra, uma cursiva, uma serifa, uma sans serif. Tem letras que não ficam tão legais em lousa, tem letras que ficam melhor, como é que você faz a profundidade, os efeitos. Então, é um trabalho super progressivo. Outro dia eu escutava um podcast
de uma moça da Espanha que eu gosto muito, que ela faz agendas, ela desenha agendas, ela chama Charuca. E ela dizia que pra você, e a Mina Barrio, né, que ela faz fotografia, ela dizia, pra você fazer uma coisa, você tem que implementar e praticar. Então você não pretenda olhar uma coisa e dizer que bonito, olha, aqui pronto, eu já fiz. Não. O esforço, porque você não vai ir num curso de lettering e vai sair de lá sabendo, não. Você vai aprender a técnica. Depois você tem que implementar essa técnica e praticar essa técnica até você chegar ao processo, até o resultado que você quer, né? Não é assim, Aprendi. de um dia pro outro, aprendi. Pronto, isso baixou, já faço. Perfeito. E aí então você falou que viu que aqui na Argentina então tava carente, você identificou isso, você falou até que tipo, você poderia se colocar como uma referência. E hoje, como é que tá hoje o mercado enfim do lettering aqui na Argentina? O que você sente? Olha, eu acho que é um mercado que ainda tem muito para crescer. Não só na Argentina, mas em geral. Você acompanha muito os Instagrams do Brasil também? Como é que você percebe? Eu acho que ainda tem muito sim para se fazer. Eu acho que tem muita variedade para você encontrar em fundos de lousa diferentes, não só preto. Mas eu acho que é uma coisa muito importante assim para o pessoal que quer se desenvolver nessa área é a questão do cliente. Porque eu atendo um cliente que é o cliente que não vai ir num grande estudo de desenho para fazer a sua arte. Então, por exemplo, você tem uma demanda muito grande dos pequenos restaurantes, né? Então, talvez uma grande franquia, Sim. ele tem o seu estúdio de desenho, ele tem toda uma estrutura enorme atrás, que ele vai conseguir fazer o que ele quiser, Sim. né, com, digamos, um estúdio muito grande. E você consegue, desde profissional do lettering, que abastece esse mercado de lousas e tal, você consegue chegar a um cliente que pensou que nunca ia conseguir talvez fazer uma lousa porque acha que é muito caro, que é inacessível. Exato. E você consegue resolver as necessidades dele, tanto do desenho como da elaboração. Porque geralmente esses grandes estúdios, um faz o desenho e o outro é o que passa para a parede. Então quando você consegue resolver essas duas coisas em uma, você se torna um produto muito acessível e um produto que tem uma modificação muito grande na estética e no impacto do visual, digamos, da sua loja, né? Perfeito. Bom, no seu começo, ou agora, ainda hoje, em quem você se inspirou? Se tem alguém específico? Quais são as suas inspirações? A gente gosta sempre de falar também para os nossos seguidores, o pessoal que acompanha a gente, sobre as inspirações que não tem nada a ver com lettering, mas também nos inspiram. E, enfim, em quem você se inspirou no começo? Quem mais te inspira hoje, se você quiser falar? Bom, no começo eu me inspirei muito na Fiz com Giz, que eu gostava muito do trabalho delas, e da Lauren Home, da Home Sweet Home, dos Estados Unidos, que eu até fiz um curso presencial com ela, que foi muito legal. Ela veio na Argentina. E a Valerie McKeeham, também eu gosto muito dela, que ela faz outros tipos de trabalho, não só lousa, mas ela é maravilhosa. E aí depois a gente vai começando investigando e tal. Eu sigo muito o pessoal do Brasil, eu adoro o trabalho de vocês, o trabalho da Bru, mas eu gosto mesmo porque eu acho que o trabalho de vocês tem uma coisa de aconchegante que a lousa tem que ter. A gente em espanhol fala calidez, que é essa coisa de, sabe, de proximidade, de interpretar uma coisa. Você vê a lousa e fala, essa lousa é só dessa casa, não é de outra casa. Que legal. Então isso eu acho que a lousa tem isso que outros trabalhos talvez não tem, essa coisa que é muito pessoal, quando você desenvolve um trabalho que é muito pessoal para aquele cliente. Sim. Então, e tem uma identidade própria. Eu vejo o trabalho de vocês, sem ver o nome eu já sei que é de vocês. Então isso eu acho maravilhoso. Você também tem isso. Ai, obrigada. Obrigado. A gente fala muito sobre isso, principalmente para as pessoas que estão começando, né? A gente anda vendo muitas pessoas, não sei nem se é cópia, às vezes é até involuntário, utilizando muitas coisas que às vezes é a identidade de um determinado artista. Então o trabalho começa a ficar tudo meio parecido mesmo. E a gente fala sobre isso, como essas inspirações, né, elas têm que servir para você se inspirar e botar a sua versão daquilo, né? E o problema da cópia é isso. Você nunca vai ser o original, Não. aquele que você se inspirou. Você sempre vai ser cópia barata. Se você tiver o seu estilo, principalmente agora que tem tanta gente fazendo, se você mostrar realmente o seu estilo, vai ser um diferencial. Absolutamente. Né? E o que você falava de procurar inspiração em outros lugares, isso ajuda muito a você criar uma identidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que minha característica eu gosto muito de trabalhos que tem muita cursiva, que tem aquela parte mais feminina. Eu faço trabalhos também talvez um pouco mais industriais ou masculinos, mas eu acho que tem a ver muito com o que eu gosto muito da coisa mais feminina, mais
Mais delicada. Mais né? delicada, muito orgânica, né? Aquela coisa mais, assim, mais natural. Sim. E eu gosto muito que, não é que é fora do lettering, mas eu amo as latinhas. Aquelas latas, sabe? Que tem latas de balas, de bolachas, que tem aqueles desenhos. Sim. Eu amo. Então, todo lugar que eu vou, que eu vejo uma latinha, o pessoal já traz pra mim, porque sabe que pra mim essa é uma inspiração, assim. Exato. Eu amo todo esse tipo de coisa. Legal. Tem inspiração. Eu sempre falo que quando você começa a trabalhar com lettering, você vê inspiração num pacote de bolachas, numa lata. Você começa também, você abaixa o que é a sua barreira perceptual. Então você começa a apreciar as formas das letras em todos os âmbitos. Num cartaz de um caminhão, de um ônibus, no supermercado, num vinho, na etiqueta. Sim. Você começa a receber influências de tudo quanto é lugar. E o que você diz assim para as pessoas que fazem o seu workshop, principalmente para as que estão buscando mais do que o hobby, né? O que você pode dizer para o pessoal que está escutando a gente, principalmente as pessoas que estão iniciando, né? Estão naquele comecinho ainda, achando que tudo que faz é feio, achando que a letra é feia. O que você teria a dizer para eles? Tudo tem um passo a passo. Eu acho que você tem que também se tomar o tempo de evoluir, mas sempre confiando desde o princípio em você e em seu estilo. As coisas levam um tempo, não um tempo de você ficar parado esperando, um tempo entre que você começa a atuar e você vê o resultado do que você começou a fazer. Mas eu acho que tudo leva um tempo e eu acho que é muito importante você sempre dar uma imagem profissional. Então, por exemplo, se você tem uma página web, ou se você tem um Instagram, tenta realmente pensar qual é o seu público e não misturar coisas que não têm a ver com o seu trabalho, né? Eu costumo dizer que eu tenho 3 tipos de seguidores no Instagram, né? Eu tenho o cliente que quer fazer uma lousa comigo, que tem um restaurante, eu tenho uma casa. Eu tenho aquelas pessoas que querem aprender a fazer lettering e tenho os colegas, vocês. Então, quando eu gero conteúdo, que é um trabalho enorme, também vocês sabem bem disso, eu gero um conteúdo maravilhoso para todos nós. Obrigado. Quando você começa a entender o seu público, você começa a gerar um portfólio que quando as pessoas que querem o seu trabalho olham, vem uma coisa que tem uma harmonia e fala, ok, essa pessoa faz isso, mas quando você começa a misturar coisas pessoais com o trabalho, é difícil você captar o cliente, porque o cliente não sabe se você está numa praia tomando sol e de repente tem 2 lousas e 10 fotos na praia. Então, não, a pessoa tem que conseguir bater o olho e falar, olha, esse é o trabalho dessa pessoa, ela faz esse estilo, esse especializa em tal coisa. Isso serve também pro nicho que você quer seguir, absolutamente. né? Não, olha, ela faz coisa de casamento. Ela faz placas de restaurante. Cada um tem. E se você focar um pouco isso, não tentar abrir tanto, fica mais claro pra quem tá chegando no teu Instagram, que é um portfólio, né? É um portfólio que todo mundo fala, né? Que geralmente quando a pessoa pega o Instagram, olha o seu Instagram, ela olha as primeiras fotos. Então você tem que ser capaz de manter uma homogeneidade, que a pessoa olhe e diga, ok, ela faz isso com esse estilo, né? Também, com o tempo, você começa a incluir. Ultimamente eu tenho incluído coisas que às vezes eu não incluía, que tem a ver mais com a minha inspiração também. Sim. Mas tudo relacionado com o meu trabalho. Sim. Né? Eu queria chegar nessa parte, a gente chegou de uma maneira bem natural, legal. Eu dei uma dissecada assim no seu Instagram e vi que no começo do ano você postou uma foto na praia dizendo que você queria mais esse ano mostrar mais cotidiano, mais lifestyle, né? Exato, porque eu acho que eu consigo fazer até certo ponto, porque às vezes também a dinâmica do dia a dia do trabalho não permitem a atenção que eu gostaria de colocar no Instagram, mas eu tento também que as pessoas vejam o lado de trás do que é fazer uma lousa, o que eu olho, o que me inspira, o que me relaxa. Estou tentando também agora mostrar um pouco do que me inspira. Às vezes as pessoas, eu olhava meu Instagram e eu via muito branco e preto, né? E eu falo, poxa, mas minha vida é mais colorida do que o branco e preto, né? Então, onde que essas influências de cores entram na minha vida? Como é que eu tô começando também a canalizar essa paleta de cores que eu gosto muito dentro da lousa? Então, tá sendo um caminho, assim, por esse lado. E também pensando muito nas pessoas que querem começar a trabalhar disso, quais as ferramentas que eu uso, como é que eu edito as fotos, o que eu vejo, como é que tem toda essa parte de trás da produção da lousa em si, que também é interessante. Precisa ter, Precisa. Né? E as pessoas gostam também de saber, né? Gostam. Tem muita curiosidade, né? O Instagram é uma TV, né? Da sua vida. Eu tenho uma pergunta em relação à sua rotina, assim, de trabalho. A gente tenta mostrar um pouco da nossa rotina no Instagram, mas a gente não mostra tudo que a gente vive. E aí eu queria saber como é que é a tua rotina, assim, você tem família, você tem filhos, né? Então como é que isso tá dentro ali? Você trabalha na sua casa? Eu trabalho, dentro da minha casa eu tenho um ateliê que é separado, é uma portinha que é
é um luxo que eu tenho. Quando eu mudei para essa casa faz 2 anos, quando eu vi esse espaço, eu falei pro meu marido, é essa casa. É um espaço mínimo, é muito pequenininho, mas toda a minha bagunça e minha organização está aí dentro nessa porta. Então minha rotina é de manhã eu saio, eu tenho 3 filhos, eu deixo eles na escola, volto, faço o meu café, que é o segundo café da manhã, que é fundamental. Aí eu sento com o meu café quentinho, com o meu computador, no meu ateliê pequenininho, e eu começo a planificar um pouco o que eu vou fazer. Geralmente, na primeira etapa da manhã, eu respondo e-mails, planifico um pouco do Instagram quando eu consigo, com algumas aplicações que eu estou usando agora, que estão me ajudando, digamos, a deixar o dia a dia tão pesado. Planifica, você planeja. Planejo. Sim. Com o Planoly, com uma aplicação ou outras que tem também, para tirar, assim, a necessidade de estar o tempo inteiro pensando naquilo, Sim. do que vai postar, do que vai ser e tal. Perfeito. E aí então eu dedico a parte mais administrativa, digamos, a primeira Sim. etapa. E depois, já tipo 10 da manhã, eu já começo com a parte mais criativa. Geralmente eu sou mais criativa de manhã do que de tarde. E eu mudei uma coisa ultimamente na minha rotina que me ajudou muito, que parece uma besteira, mas não. Eu fiz um curso faz pouco tempo com a Martina Flor, que ela é uma, assim, maravilhosa do lettering, o livro dela é maravilhoso. E um dia fazendo um curso dela, ela contava como ela organizava a sua rotina e tal. E eu incorporei uma coisa que ela não disse especificamente a mim, isso que pra mim serviu, que é você dimensionar os tempos de cada trabalho, de cada atividade. Então, antes da minha agenda, eu tinha 10 atividades num dia, tudo bullet points. 1, 2, 3. Aí eu falei, não, assim não dá certo, porque talvez o que eu não tô conseguindo é dizer, bom, essa atividade vai levar 2 horas, aquela 15. Então, eu tenho que dimensionar a carga horária de cada coisa. Então, isso me ajudou muito. Então, agora toda a minha agenda tem uma carga horária específica e a satisfação de você conseguir fazer isso em 2 horas. Eu mais ou menos sabia que isso demorava 2 horas, consegui cumprir nesse tempo e passei ao ponto seguinte. Em questão de produtividade, está melhorando muito minha produtividade. Então, é estabelecer a agenda com horários para fazer as atividades. Isso é importantíssimo, porque nós humanos, né, nós somos procrastinadores. É da nossa natureza sentar e esperar as coisas acontecerem. Então, assim, não se culpe se você acha que você é assim. Isso é natural. Todos somos. E eu sou muito. E eu acredito muito, levanto a bandeira da procrastinação criativa. Eu acho que quanto mais relaxado, desregrado eu estiver, mais criatividade eu vou ter. Só que isso é uma mentira. E a Dani, ela bate muito comigo, porque ela fala, bota numa lista com as coisas que você tem que fazer. É porque existe um estudo cientificamente comprovado que se você colocar que você vai levar 2 horas pra fazer tal tarefa, você vai fazer em 2 horas. Se você colocar um dia que você vai fazer tal tarefa, você vai fazer em 1 dia. Porque o seu psicológico vai assim, eu tenho o dia inteiro pra fazer. Exato. E às vezes você consegue fazer muito mais rápido, obviamente. E você sabe quanto tempo no fundo você demora pra fazer aquilo. Exato. E obviamente, muitas vezes lá eu também trabalho com a carga horária, eu coloco coisas meio absurdas. Mas pra mim é bom, porque tipo... De menos tempo ou de mais tempo? De menos tempo. Pra se exigir mais. Pra me exigir mais. Olha que legal. Pra mim não tem nada melhor do que riscar. Pra mim isso é fundamental. É prazeroso, né? Olha, eu cheguei no final do dia e consegui fazer tudo. Às vezes, missão cumprida. Você trabalhar com criatividade, as pessoas falam, nossa, mas tem que ser uma coisa assim, muito orgânica, que baixa lá. Não, você tem que se organizar, você tem que sentar, você tem que ter seu material. Eu preciso ter meu escritório limpo e em ordem pra conseguir criar. Mas você sabe mais ou menos quanto você vai levar para aquilo. Não, e o Rafa, ele sempre levantou essa bandeira da procrastinação, mas no fundo ele sabe também que não. Então eu falo para ele o seguinte, então se você acha que procrastinar faz parte do seu processo criativo, coloque aquele tempo de procrastinação. Exato. Né? Bom, pra mim serve muito, às vezes quando eu vejo que eu não consigo, eu tô muito travada, eu vou tomar um café em algum lugar fora da minha casa, né? Então eu vou num lugar que eu gosto, sento lá com o meu caderninho, meu lápis, né? Aí tem que tirar assim um desenho muito assim por cima, aí eu já faço assim, tudo bom, isso aqui vai ser mais ou menos assim, como pra sair daquela coisa, sabe? Muito na rotina. Ô Paula, pra gente ir começando aqui a parte final do nosso podcast, eu queria saber se tem algum livro que mudou sua vida, algum livro que você gostou muito, que você indicaria, não só de lettering, de qualquer outro nicho da vida aí. Olha, ultimamente eu tenho comprado muitas coisas de lettering, né? Eu gosto muito em termos de lettering da Martina Flor. Sim, a gente também julga ser o melhor. É o melhor. Eu sempre falo, né, quando eu vou assim quando eu dou os cursos, que você tem que já ter um entendimento de lettering para realmente poder aproveitar o livro, né?
Depois tem um livro da Valeria McKeehan também, que é muito legal. Super didático, Super né? didático, super, é ótimo. Mesmo que você não saiba falar inglês, você só pelo menos pelas imagens, você já consegue se guiar. Ou às vezes pra você que não quer nem fazer o giz, né? Mas ele é super amplo. Mas depois eu leio assim, coisas bastante diversas, né? O último livro que eu li da Michelle Obama, eu gostei muito da biografia dela, eu achei muito inspirador. E depois, às vezes eu leio algumas novelas históricas. Eu gosto muito de livros de poesia, gosto da Clarice Lispector, gosto de alguns poetas, o Benedetti, da Argentina. De fato, eu tinha até um projeto, eu queria fazer... O lettering tem um conteúdo muito americano, né? Uhum. A gente está muito acostumado a colocar frases em inglês. Sim. E eu acho tão importante começar a trazer o lettering para as nossas línguas, né? Para o português, para o espanhol, até para conseguir uma maior conexão com as pessoas que leem as frases. Sim. Às vezes as pessoas que estão no restaurante leem uma frase em inglês, não todos têm por que saber inglês. Sim. Então conseguir, digamos, trazer o lettering para a nossa língua materna, né? Para nossa língua onde a gente mora. E eu acho que às vezes você consegue numa frase, numa música, em qualquer lugar você consegue identificar pequenas frases que depois você pode levar para uma lousa. Eu sempre falo que quando você pega essas frases e você coloca numa lousa, essa frase é sua, né? Você interpreta essa frase, porque quando a gente escolhe as letras para essa frase, você está interpretando essa frase ou essa música, né? Então a gente se faz dono desse texto quando a gente coloca ele numa lousa. Perfeito. Eu queria ler também, a frase que está no seu site. Não sei se meu portunhol Nunca es tarde para empezar, cambiar de ideia ou replantar-se el camino. La tiza es exatamente eso para mí. Gracias por estar aqui, espero que encontres todo lo que buscas. Eu achei muito bonita essa frase, principalmente a primeira parte aqui. Traduza. Eu? Não, deixa pra Paula. Quem tá ouvindo não sabe. Não, a Paula vai traduzir pra gente. Eu achei essa frase, eu fui construindo ela quando eu fui fazendo os meus cursos presenciais, e eu achei que ela traduzia muito também minha história com o lettering, né? Eu venho de uma formação totalmente diferente, e eu encontrei no lettering, no trabalho com as lousas, essa possibilidade de me reinventar com um novo trabalho. E eu achava que a lousa tinha essa metáfora que era tão legal, que a lousa você pode apagar, você pode mudar de ideia, você pode começar de novo, você pode borrar tudo e falar, bom, agora vai ser outra coisa diferente. E eu achava que isso era uma analogia legal para a vida de qualquer pessoa, né? Que sempre você pode recomeçar. Eu comecei a trabalhar com lettering faz 5 anos, aos 40 e poucos. Então, por que alguém que tem outra carreira ou alguém que está começando ou que seja... Sempre você pode começar, sempre você tem que se dar essa oportunidade de dizer, poxa, se isso que eu gosto, se você encarar profissionalmente, ou se você quiser fazer como hobby também. Nunca pensei, não, mas já tá tarde, não dá pra começar. Dá pra começar sim. E a lousa é uma superfície maravilhosa por isso, porque ela te dá muitas oportunidades de você errar e de você começar de novo. Eu acho que foi isso, né? Muito feliz mesmo, achei incrível o papo. Eu que agradeço, tem um pedacinho do Brasil aqui comigo hoje à tarde, obrigada por estar em contato comigo, prazer compartilhar e conhecer vocês pessoalmente. Foi super inspirador mesmo. Imagina, eu que agradeço. Espero que vocês gostem. Esse foi só o primeiro, vocês mal podem esperar quem vai ser a segunda convidada desse podcast. Então é isso, obrigado aí por ter ouvido até o final. Obrigado, Paula, obrigado, Dani. Obrigado, Rafa. Muito obrigada, gente, obrigada mesmo. Beijão.